Após quase 3 anos, a China colocou em 2023 fim à sua política de Covid-0, marcada por testes em massas e quarentenas rigorosas, que isolou o país asiático do resto do mundo. Afinal, o que esperar da economia chinesa nesta reabertura e quais os reflexos para o Brasil? As restrições impostas pelo governo chinês no combate à Covid-19 trouxeram impactos negativos para o comércio e investimentos entre a China e outros países. Agora que a China se junta ao resto do mundo, eu conversei com especialistas para entender o que ficam de perspectivas para a retomada econômica do país e impactos para outras economias, como por exemplo a do Brasil. Eles me disseram que a China voltará a apresentar melhora na atividade econômica, fazendo com que o gigante asiático retome um ritmo de crescimento para atingir seu potencial econômico. Isso porque, quando começou a flexibilização da política de Covid-0 na China, ela já trouxe uma melhora considerável para a economia do país, principalmente nos níveis de atividade observados nos últimos meses de 2022, quando as restrições começaram a ser relaxadas. Com isso, a expectativa é que a China continue em tendência de melhora econômica em 2023. Para entender um pouco melhor como anda a economia chinesa, recentemente foi divulgado que o PIB da China cresceu 3% em 2022, abaixo da meta de 5,5%, o segundo ritmo mais lento de crescimento em quase 5 décadas. Apesar disso, o resultado veio melhor que o esperado por causa da flexibilização da política de controle do coronavírus no final de 2022, sinalizando que o crescimento econômico do gigante asiático pode ganhar força ainda em 2023. Olhando os demais anos, em 2021, a economia chinesa cresceu 8,4%. Já em 2020, avançou 2,3%, sendo o único país entre as maiores economias do mundo que conseguiram evitar uma retração no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Já em 2019, no ano anterior ao início da pandemia, o PIB da China cresceu 6,1%, sendo o ritmo mais lento desde 1990. Mesmo assim, atingiu a meta de manter o PIB no intervalo de 6 a 6,5% naquele ano. Para os especialistas com quem conversei, com o fim das restrições sanitárias, a economia chinesa já se mostra mais aquecida em comparação a outros momentos. Isso porque o país tem uma infraestrutura e logística muito bem preparada para o comércio internacional e até mesmo para a economia interna. Apesar de o cenário internacional hoje ser diferente, com mais desafios e incertezas, a China tem conseguido criar condições para se manter como um ator importante na economia global. Vale lembrar que o presidente da China, Xi Jinping, foi reconduzido no final de outubro de 2022 ao seu terceiro mandato, que vai durar mais 5 anos. As expectativas são que este governo deve ser marcado pela ênfase no consumo interno, estratégia de poder no mundo e crescimento tecnológico. Mas não existe só otimismo com a reabertura chinesa. Os economistas que entrevistei alertam que a manutenção da presença da China no mundo e o controle da disseminação da Covid, buscando aquecer a economia para o crescimento do país, estão entre os principais desafios a serem enfrentados pelo gigante asiático. Recentemente, a China informou ter atingido o pico da onda de Covid-19 que o país atravessa. Com a reabertura das fronteiras no início deste ano, estima-se que o pico da doença por lá deve durar de 2 a 3 meses e em breve se espalhará pelo interior do país e nas áreas rurais. Outro desafio que o país pode enfrentar é seu adversário comercial, os Estados Unidos, em meio à disputa pela liderança global entre as maiores economias. E como é que fica o Brasil no meio desse processo? A reabertura da China é tida como benéfica para o Brasil, uma vez que a China é o nosso principal parceiro comercial, sobretudo pelo fato de o país asiático precisar das commodities brasileiras e o Brasil precisar da China como seu principal comprador. Mas os especialistas defendem que o Brasil precisa criar políticas internas que façam com que a força da China se torne um vetor econômico para o Brasil, não só da exportação, mas da sua industrialização, sobretudo no campo da inovação e tecnologia. E que o Brasil poderia ampliar essas parcerias com a China e não ficar tão restrito ao comércio exterior, especialmente de commodities, podendo desenvolver outros tipos de parcerias. A expectativa dos especialistas é que as relações entre os líderes dos dois países não devem mudar com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo em momentos de atrito, a relação se manteve forte no passado, com fluxo de comércio e investimentos diretos que continuaram crescendo. Mas os economistas apontam que é importante redimensionar as relações entre os países, o que pode ser um trampolim para o Brasil desenvolver outros tipos de parcerias.